presidente Osmar Stabile compareceu às 2 reuniões, ficou até o final. Porque o Augusto não ia. O Augusto não ia. Augusto foi... Em 1 ano e meio de gestão, ele foi em quantas? Duas reuniões. Três. E não ficou mais que 10 minutos em cada uma delas. Tá? E ele pode cagar pro Core? Ele é convidado. Desculpa o termo, tá? Mas é importante. Então, isso fala mais sobre ele, né? Veja, o Core é o conselho de orientação, né? E durante meses, nós ouvimos, inclusive aqui, no programa dele aqui, ele dizendo que tinha um planejamento e que todos os meses ele mostrava o planejamento para as torcidas organizadas, principalmente lá para os Gaviões da Fiel e tudo mais. E o Augusto, a impressão que eu tenho é que o core do Augusto era a Rua Cristina Tomás, era os Gaviões da Fiel. O presidente do core para ele era o Alê, presidente dos Gaviões. Nunca deu a menor bola para o core, né? Nunca ouviu as orientações do core. Talvez se ele tivesse ouvido as orientações do core, ele não teria cometido 7 infrações estatutárias, como eu digo aqui. Porque ele nunca foi lá para dar uma das 7, 2 mais importantes. E tem uma pergunta legal do professor Zé Eduardo Cunha, daqui a pouco a gente usa. Desses 7 que você... se você puder citar as principais aí... Tenho todas aqui, vamos lá. Ausência da revisão orçamentária, isso é obrigatório, tá? Por quê? Você apresenta o orçamento no começo do ano, né? E até metade do ano você pode fazer a revisão desse orçamento, tá? Então ele não apresentou a revisão orçamentária, tá? Os balancetes mensais das atividades. Isso daí, muito menos. Aí também não. Ele só foi mais do mesmo, né? Porque outros também não faziam. Não, né? mas verdade seja dita, os outros não faziam isso também. Com um pouco de atraso, mas fazem. Veja, eu acho que os balancetes mensais é um negócio difícil de muitas vezes ser cumprido, né? Então até no Core nós deixamos bem claro, olha, tudo bem, tem que ser mensal. Se não der para ser mensal, apresenta trimestralmente, para mantermos um controle, porque realmente o clube tem muitas operações, o fluxo, a entrada, a saída de dinheiro é um negócio muito grande lá dentro do Corinthians. Colossal, né? Eu diria. Colossal. Tem o cartão de crédito. Também, né? Cartão corporativo, enfim. Então, é difícil fechar mensalmente, tá? Nós sabemos disso. Até... eu acho que na reforma estatutária pode ser inserido para que seja trimestral, tá? Não tem o menor problema. Mas, enfim, mas ele não apresentava, ponto. Né? Isso no estatuto está dizendo que tem que ser mensal. Tem que ser mensal. É o descumprimento de uma regra estatutária. Você vai me dizer, poxa, só isso já poderia gerar o impeachment. Tá, mas é uma regra estatutária que, infelizmente, há muito não é cumprida de forma fidedigna. Pode-se dizer que seria muito radical. Exatamente, tá? Mas aí você tem o somatório, né? Não apresentação de plano de metas ao Core, né? Não apresentação de planejamento ao Core, tá? Contratações sem cotações. Isso aqui é um caso à parte. Isso aqui dá para contar uma novela, tá? As contratações sem cotações, eu vou contar uma história aqui para vocês. Isso em geral, não é? Geral. Não é só de jogador, é em geral no clube. Isso aqui no clube, tá? Você reformar o azulejo da piscina. Toda contratação acima de 5 salários mínimos é exigido que haja 3 cotações e a manutenção de uma pasta com as cotações. Ponto. É simples, tá? Eu ouço muita gente dizer, precisa mudar o estatuto do clube. Sim, e também acho que precisa, tá? Mas o estatuto tem uma série de regras que basta serem seguidas, tá? Então, ao invés da gente discutir só e exigir a mudança do estatuto... Precisa ajustar o estatuto. Não, a primeira coisa vamos exigir o cumprimento do estatuto? Ponto. Agora, o ponto 2, vamos alterar o estatuto? Sim. Né? Agora, falar em alteração de estatuto e não exigir o cumprimento desse, não adianta nada. Né? Cascão, tem uma pergunta muito pertinente aqui do professor. Mas ele não teve, ele vai dar o não 7, teve nem. A ausência da auditoria, consultoria com a Ernst Young, que ele contratou. Falou, marcou até uma data de apresentação. Era auditoria, virou consultoria, isso ficou muito estranho, realmente. Exato. Sabotagem sem denúncia, a ética pelo cometimento de infrações. Vocês vão se lembrar aqui. Não adianta nada. Opa, a minha voz. Vocês vão se lembrar aqui, se não me engano, foi aqui mesmo. O presidente afastado, ele disse que foi vítima de um conluio
entre diretores para prejudicar a sua gestão. Deixou muito claro que ele, no caso do Matias Rojas, que ele tinha sido ali, sido vítima de uma sabotagem do Rubens Gomes e do Rosalá Santoro. Passou a data e tal. Veja só, o estatuto diz o seguinte: quando o presidente do clube, ele fica sabendo de alguma conduta que cause prejuízo à imagem do clube ou coisa do tipo, é obrigação dele constituir uma comissão para apurar o ato e denunciar o ato junto aos órgãos de controle do clube. A partir do momento que ele vem aqui, fala que foi vítima de uma sabotagem e não tomou nenhuma medida, ele falou disso no começo desse ano, e o negócio foi no começo do ano passado, quer dizer, um ano se passou e ele não tomou nenhuma medida contra ninguém, apenas uns programas de televisão. Pelo contrário, o Rubão combateu muito ele, ainda dava umas escovadas nele, falava, me processa e em momento algum ele tomou alguma providência. Perfeito. Então, só isso, aqui eu tenho diversas informações. Foram 7 já? Não, tem mais. Só lembrando que a história do Matias Rojas tinha prazo... Foram 6 aqui. Tinha prazo para se pagar se fez um acordo com o Matias Rojas e se atrasasse um dia, teria uma multa gigantesca, o Matias Rojas podia sair de graça. E atrasaram. E aí o Augusto Melo acusa o Rubão e o Rosala de fazerem de propósito para prejudicar para prejudicar a administração dele. Para mim é curioso, assim, tudo não tem que ter anuência do presidente? Cara, tinham 40 dias de administração. Qual seria ali o problema gerado entre eles para 40 dias de administração, você ter uma sabotagem desse tipo, né? É um negócio, no mínimo, curioso, né? E uma sabotagem onde o presidente do clube, que é a autoridade máxima, ele não toma nenhuma providência. Nenhuma. Ele não vai na comissão de ética, ele não denuncia o diretor, ele não faz nada, né? Então, acho que um pouco oportunista. Tem a 7, falta uma. Faltou uma daqui. Agora eu não vou lembrar, mas era de menor. Mas eu queria falar um pouquinho, se vocês me permitirem, Manda, lógico, o espaço é seu. Sobre a questão da contratação de empresas de segurança. Sim. Isso foi um capítulo, olha, isso é um dos espetáculos mais escabrosos da história do Corinthians, tá? Está tudo documentado. Então, o presidente do Corinthians, quando ele assume o Corinthians em janeiro de 2024, ele contrata uma empresa de segurança para fazer a segurança do CT pelo valor de R$346 mil por mês. Tá? Não era um valor pequeno. Tá? Esta empresa de segurança foi contratada em janeiro de 24 e ela tinha sido constituída em novembro de 23. Tá aqui. Tenho a cópia da inscrição na Junta Comercial do Estado. Esta empresa prestou serviço até junho do ano passado no clube, quando o clube então recebeu a visita da Polícia Federal, que informou que aquela empresa não poderia exercer a atividade que estava exercendo, atividade de segurança. E esta empresa chama Workserve. Essa empresa ela foi dissolvida na Junta Comercial do Estado por ordem da Polícia Federal. Bom, o Corinthians então contrata... Por quê? Porque não tinha autorização para o funcionamento. A empresa de segurança armada tem que ter autorização da Polícia Federal, que faz lá uma série de exigências, analisa a sede da empresa, enfim, se tem local para guarda de armas, Paulo, treinamento... O que você está me falando, Paulo, é que era amigo de alguém, contratou a empresa de um amigo de alguém, fica evidente para mim, tá? Claro. Era amigo de alguém, que vamos fazer aqui um negócio... eu vou contratar a sua empresa... tal, e fica claro para mim e para qualquer um que tem dois neurônios que foi isso que aconteceu. Pelo jeito tá só começando a história. Calma, tem mais. Vamos lá. Bom, aí essa empresa ela foi excluída lá do serviço, da prestação de serviços, né? Essa empresa tinha sido constituída em novembro de 23, tá? Bom, então, mês antes dele ganhar a eleição, ou ele já tinha ganho a eleição? Não, alguns dias antes. Ele ganhou, foi no final de novembro, foi, salvo engano, 25 de novembro a eleição. Enfim, essa empresa então foi substituída por uma outra empresa chamada Chiara, com K. Tá? Se vocês verem a sede da Chiara aqui, vocês caem de costa. Então, eu vou mostrar a foto da sede da Chiara aqui, vocês caem de costa. É parecido com o mercadinho do Duílio? É mais ou menos, viu? Bem parecido. A sede da Tausa? É igual a sede da Tausa. Parecida, também. viu? Tudo coisa abandonada. É uma vergonha. A Chiara, ela é substituída no mesmo dia o Corinthians consegue
fazer o contrato com a Chiara no mesmo valor e referente às cotações, né, a pasta de cotações. Todas as cotações da Chiara são posteriores à data, das concorrentes à Chiara, são posteriores à data da contratação da Chiara. Então o Corinthians contratou a Chiara e depois ele fez cotações com outras, tá? Uhum. Bom, sobre a Workserve, tá? Que é a primeira. Que é a primeira. Numa reunião do Core, eu pedi então eu perguntei ao então funcionário do departamento financeiro, Luiz Ricardo Alves, se havia a pasta de cotações. Aí ele disse, olha, tem, porém, quem era o responsável era o Marcelo Mariano. Ele saiu recentemente, que era diretor administrativo, que está denunciado, virou réu. Virou réu hoje junto com Augusto Melo por formação de quadrilha e furto qualificado, acusação do Ministério Público de São Paulo. Segundo o funcionário lá, essa pasta ficava com o Marcelo Mariano e ele tinha que procurar. Aí eu me lembro que na reunião do Core eu disse o seguinte, falei, olha, vamos fazer assim, se eu quisesse essa pasta eu poderia exigir que o senhor fosse pegar agora, tá? Mas eu vou lhe dar 48 horas, pode ser? Isso era uma segunda-feira. Falei, vou lhe dar 48 horas, pode ser? E aí eu venho aqui na quinta-feira visualizar... Só uma dúvida, você como membro do Core, você tem essa prerrogativa? Tenho. Tudo bem. Ok. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira eu mandei o e-mail, que tá aqui, tá aqui. Mandei o e-mail para esse funcionário dizendo, olha, necessito... de consultar aquela pasta conforme previsto na reunião do dia tal, um e-mail bonitinho, tal. Até hoje não foi respondido. Luiz Ricardo é o nome do cidadão. Não tem a pasta de cotação. A Workserve foi contratada sem uma empresa de fundo de quintal, sem autorização para funcionamento da Polícia Federal e sem qualquer cotação em desobediência ao estatuto do clube. Cascão, eu falei, não é que eu estou falando, eu falei e assinei, meu amigo. Tá aqui, tá assinado, ó. E essa é a empresa que hoje ainda presta serviço de segurança? Não, já foi substituída.